O grupo do meu avô veio da região da Bolívia, né? Da Bolívia, por causa do conflito. Em 1930, nesse período, chegou em Mato Grosso do Sul, né? Circulando pelo Paraguai e até chegar no sul do Mato Grosso do Sul. E segundo meu avô, a circulação foi por causa dos colonizadores, né, que começaram a chegar e ocupar esse espaço, né? Aí meu avô, segundo meu pai, né? Inicialmente eles chegaram no atual Guaiviri, né? O meu avô falou que naquela região do Guairã tinha bastante grupos familiares, né? Diversos ali. Aí ali ficou por algum tempo, que em seguida o capitão, que a reserva de Amambai já existia naquele tempo, né? Mas a reserva de Amambai não tinha tantos grupos como é de agora, né? Como é agora, né? Aí foi convidado em uma festa lá, que ele fala que é Guaxirihá, né? Pra festa. E aí foi pela primeira vez o grupo do meu pai na reserva de Amambai. Convite do capitão, né? Capitão. Aí lá, o grupo do meu avô chegou lá, festejou com o grupo do capitão, e o capitão convidou ele para ficar ficar na reserva de Amambai. E o meu avô escolheu, né, aquela região que atualmente os próprios indígenas nomeiam como sertão, né? Sertãozinho, né? Aí ficou lá. Naquele tempo, como a reserva não acontecia ainda confinamento, que Brandi descreveu em sua tese, né? Os grupos eram esparramados, os grupos viviam ainda em seu Tecohana, esparramados pelo MS, e a reserva não era muito populosa por causa disso, né? Aí no sertão não tinha ninguém, tinha mata ainda, e o rio que agora lá tá pequeno, né? Tá acabando. Naquele período era maior, tinha até peixe, muito peixe, né? Tinha fartura lá, e lá ficou, né? Lá ficou, e por volta de entre 1940 e 50, o grupo do meu avô se desentendeu com o capitão. Aí o capitão expulsou eles e eles voltaram na região do Guaiviri, né? Que atual retomada, que é tomada atualmente, né? E lá, voltou lá e como tinha bastante aliado, e lá voltou e viveu de novo lá. Viveu, né? E viveu lá até 1980, né? Em 1980 voltou de novo na reserva de Amambai, pelo convite já era outro capitão, né? Não era mais aquele capitão que expulsou ele de lá. Aí voltou e voltou na mesma região, que é Sertãozinho, né? E lá fixou o seu grupo. E naquele tempo já a reserva já era mais populosa, né? Já tinha acontecido o Sarambi, né? Confinamento. Muitas famílias já não era o meu grupo, o grupo do meu avô não era mais o único grupo que estava lá, já tinha outros grupos, né? E ficou lá até agora, a gente está morando lá, naquela região, né? E a minha pesquisa de mestrado, eu analisei a partir disso, da trajetória do meu grupo familiar, né?
E agora eu tenho bastante vizinhos, outro grupo familiares, né? Dentro da reserva, que, que também tem essa... Tem trajetória igual do meu avô, né? E, e, e a trajetória, né, de como veio se fixar na reserva de Amambai. E outros falam que sofreu mais, né? Na FUNAI pegou ele e jogou na reserva de Amambai, né? Com muita violência. E o meu avô, como naquele período, né, os fazendeiros vieram ali e na década de 70, 60, 70, 80, né? Os fazendeiros usavam o indígena inicialmente para o trabalho, né? Aí, como não, e quando acabou o trabalho, não necessitava mais um trabalho de muitos grupos, e o fazendeiro expulsava ele, chamava o órgão do Estado, né? Que já era a FUNAI, né? 60, 70, 80, né? 60, 70, 80. E levava na região levava na reserva. E atualmente na reserva de Amambai tem muitos grupos, né? De origem diferentes, né? Sem espaço para né, para se produzir como eles se produziam em seu Tecorá, né? Antes da reserva. E a minha pesquisa também diz sobre isso, né? Eu analisei a trajetória da minha família e também eu também analisei de outros grupos, né? E lá cada grupo tinha que sobreviver, né? E ali eu percebi que como muitas parentelas ali, né? Tô falando parentelas, porque os antropólogos falam que é parentela, né? Os guaraniólogos. E lá, atualmente, muitas parentelas convivendo junto. E lá eu percebi que minha pesquisa demonstrou isso, né? Para mim, eu descobri isso através da etnografia, que cada grupo se produz, né? Como grupo, se produz se diferenciando do outro grupo, né? De outro TI, né? Por isso que muitas vezes eu percebi isso no Tecorandu. Eu concluí também o curso da licenciatura intercultural indígena Tecorandu. E lá dentro do curso, nas aulas, eu percebi assim, cada aluno assim comentando assim sobre o seu Kaiowá, né? O meu Kaiowá, eu sou Kaiowá de verdade. O verdadeiro, a narrativa verdadeira sobre Paiquará e Jaci, sobre o sol e a lua é mais correta. A minha é mais correta, assim, né? Ou seja, demonstrando essa produção de diferenciação dentro da reserva, né? E atualmente cada grupo pega qualquer coisa para se diferenciar uma das outras. Um grupo, por exemplo, né? Um grupo pega a escola, né? A escola se apropria da escolarização, né? Aí fala, tá, a gente eu sou Orê, eu falo Orê, né? Orê é nós exclusivo. Sim. Fala assim, nosso grupo é escolarizado, né? Se diferenciando do outro. E surge vários grupos aí, né? Grupo do evangélico, né? Se apropria da coisa nova que está vivenciando dentro da reserva, né? E tem grupo que é mais tradicional, né?
E eu percebi que mesmo vivenciando coisa nova, né, experienciando muita coisa nova na reserva, cada grupo tem ainda essa produção de ser Kaiowá, né? De um líder, né? Porque cada um tem a sua trajetória, tem a sua história, tem a sua narrativa sobre conhecimento, né? Sobre ser Kaiowá, né? Ou seja, por exemplo, a minha família, né? A minha família tem uma história, uma trajetória, né? De ser indígena. Da mesma forma, outra família, mesmo sendo escolarizada. Por exemplo, a minha família, eu sou graduado, sou escolarizado, né? Sou letrado, o meu irmão também é letrado. Todo mundo é letrado na minha família. Uma geração nova, né? Ou seja, a nossa produção Kaiowá dentro da reserva, entre outros grupos, a gente tem uma especificidade como Kaiowá, né? Ou seja, cada grupo é um lugar de se produzir um Kaiowá específico, né? Por exemplo, o evangélico. Né? Cria muita coisa, né? Se atualiza, ou seja, não atualiza. Cria muita coisa e se relaciona com muita coisa dentro da reserva. E essa toda relação transforma o grupo, um grupo específico, um ser Kaiowá, né? Um ser Oré, né? E isso foi a minha pesquisa de mestrado. Aí no doutorado eu pensei em prosseguir, né? Para refletir mais sobre esses grupos, né? Como esses grupos se produzem, né? Cada grupo se produz, cada TI se produz dentro da reserva, né? Aí eu queria continuar, mas surgiu outra ideia durante o caminho, né? Até aqui, desde o início. Aí eu conversei com a minha orientadora, aí a gente conversou, aí eu assim, eu fui encantado por outro caminho, que eu deixei o tema do mestrado, né? Não deixei isso totalmente, mas eu segui outro caminho para pesquisar, né? Que é mais o conhecimento Kaiowá, né? Conhecimento, o modo de produção de conhecimento Kaiowá, né? Isso eu pensei depois que eu li um artigo de um filósofo norte-americano que é Brian Burkhardt, né? Que a minha orientadora me enviou e eu li, e eu gostei bastante, e o que me levou para pesquisa atual, né? Que já qualifiquei sobre isso, que é uma proposta de fugir um pouco desse modelo, né? De produção de conhecimento, da produção do conhecimento, da produção de pesquisa indígena na universidade, né? Essa mudança, essa trajetória não foi de um mês para outro. Foi o resultado de muitas conversas, de muita leitura, né?
né? Como minha orientadora. E aí, o que eu fiz? Eu pensei assim, eu conversei muito com a Bia, né? Aí a gente teve ideia. Eu já fiz uma dissertação, né? Com regras da universidade, né? Capítulo, toda coisa que se produz na universidade ocidental, né? Na universidade assim brasileira, né? Aí a gente, por que a gente não pensa, né? Aproximar mais a produção a produção de pesquisa no nosso modo, né? De fazer conhecimento, de organizar conhecimento, de apresentar conhecimento, de transmitir conhecimento, né? Aí eu pensei muito. Aí eu pensei, falei para ele. Na minha família, percebi, não somente na minha família, eu percebi no CTI, né? Eles contam a história continuamente, né? Conta a história, conta mito, conta Iquará, conta sobre Dipotá, um monte de coisa, né? Porque a gente não produzir uma tese contando a história, né? Né? Contando a história. Aí eu pensei assim, a gente contar a história, né? Como refletir sobre isso, para que serve, né? Como é organizado, né? A partir do nosso modo, né? Aí eu fiz esse exercício e eu acho que está dando certo. Esse exercício, né, de contar a história e refletir, contar a história e refletir, para que serve, né? Porque há histórias, os mitos, né? O Levi-Strauss chama mito, né? Por exemplo, sobre a trajetória do Sol e a Lua, muitas outras, né? Narrativas. Porque isso tudo os mais velhos chamam como o Maguaré, né? Tempo dos antigos, né? E os Kaiowá se referencia desse conhecimento para viver, para se relacionar com muita coisa, para se relacionar com donos diferentes donos, né? Dono da floresta, dono da pedra, dono dos animais, com o Caraí, né? O Caraí Tinhamba, né? E refletir sobre o Maguaré, né? Fazer um conhecimento aproximando mais do nosso modo de fazer e transmitir conhecimento, fazer e transmitir conhecimento como um velho, né? Como um velho Kaiowá, como um Namui, né? Namui que é a pessoa mais experiente, Ramon e Jari, né? Que é pessoas mais experientes dentro do grupo, né? E então é isso a minha. Aí a gente pode depois conversar mais sobre isso, né? É isso. Sim. Seguindo aqui, acho que sou eu agora, né? Sempre muito bom falar junto com o CELU, né? Acho que numa mesma mesa a nossa segunda ou terceira parte da experiência, porque a gente tem temas muito correlatos de pesquisa, né? E esse encontro proporcionado aqui no sexto, nessas jornadas, mais uma vez agradecer a Aline e Renato, né, por ter topado essa empreitada, porque são trabalhos que todos sempre cruzam e se conectam, né, ao longo da nossa trajetória como pesquisadores, amigos ou amigos que pesquisam no mesmo ponto comum, né? Eu sou Diógenes, né? Sou hoje professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e atuo
como colaborador externo permanente no programa de pós-graduação em Antropologia Social, ou Antropologia da UFGB, né? E sou mato-grossense, sou lá da região, e desde 2010 eu tenho me dedicado mais a trabalhar com pesquisa no sentido acadêmico, né? Mas antes disso tem toda uma trajetória de relação de colaboração, contribuição e assessorias, né? Governamentais e não governamentais, com as famílias Kaiowá e Guarani, né? E o que eu tenho aqui um pouco organizado para falar com vocês é retomar alguns aspectos da minha tese, né? Renato, que foi banca da minha tese, também na Universidade Federal de Santa Catarina, que eu defendi em 2019, mas logo depois eu ingressei como docente na universidade e assumi uma vida burocrática que só agora eu estou me libertando dela para poder, né, voltar a alguns pontos da tese, né? E então eu fiz alguns recortes aqui para poder falar, né, que a minha tese, que foi defendida, né, no programa de Antropologia Social da UFSC, ela foi bastante inspirada, né, e se propõe a fazer uma discussão sobre os modos de ação política entre os Kaiowá, né, muito mais entre os Kaiowá do que os Guarani, né. Eu trabalho, né, desde o mestrado numa região que compreende as terras indígenas da bacia do Rio Dourados, né, que é o Cabuli Sul, que Isaac já falou, né, Tati também falou. A família do Celu, né, mora mais ainda no território da bacia do Rio Dourados, mas mais ao sul, próximo da bacia do Rio Amambai, que foi o município onde eu fui ser professor, né. Eu fui professor durante 4 anos na unidade de Amambai, né, no Mato Grosso do Sul, que hoje, eu fui dar aula de Ciências Sociais, mas por conta do ingresso pelo SISU e das formas de seleção da universidade, um curso, né, que a Aline também foi professora, né, no curso de Ciências Sociais em Amambai, era um curso que se tornou um curso majoritariamente de alunos indígenas, né, mesmo não sendo um curso intercultural. E bom, né, trabalhando nessa região, talvez eu vou tentar também trazer algumas coisas mais sobre essas experiências mais contemporâneas, mas eu vou tentar enfocar aqui em alguns aspectos da minha tese, em especial do terceiro capítulo dela, que eu intitulei de Políticas do Contato, né? Como eu falei, a minha tese era bastante iluminada e se propõe um diálogo com toda a revisão do tema da chefia e da liderança na política ameríndia, né, que acho que é inescapável, né, com referência ao trabalho do Renato, né, e da Bia nessa discussão sobre rever os temas da chefia e da liderança no mundo ameríndio, e principalmente tomando como tema, né, talvez o coletivo que mais inspira quem nos inspira, que é o Plastres, né, dessas questões sobre os Guarani como esses personagens importantes das formas de ação política nas terras baixas, né. Então, a minha tese, ela tem um título, né, de Relações e Diferenças, né, a ação política Kaiowá e suas partes. A tese, né, o título é muito uma inspiração dada pela Tatiane, né, que também leu o material, para você ver como de fato é uma rede colaborativa, né, que discutindo o material, né, toda a Tati apontou algumas coisas e propôs. Esse aqui é um tema extremamente canônico à própria antropologia, né, a dimensão da alteridade, o que isso produz, né, mas até durante o período que eu estava escrevendo ainda a tese, eu apresentei aqui no Sexta, né, acho que o Léo ainda estava, o Augusto, o Tati, uma parte da minha tese que eu estava muito interessado em discutir os modos de chefia e liderança no contexto das terras indígenas que foram criadas ainda pelo SPI, né, no início do século XX, que são terras que são criadas pelo órgão indigenista, a revelia dos modos de ocupação tradicional Kaiowá e Guarani, e no processo de liberação das terras para privatização, né, que essas terras são terras onde a gestão do Estado ela é constitutiva do cotidiano, do modo de vida das famílias, né, e naquela época eu estava preocupado em entender, né, o que se poderia pensar um conjunto de traduções sobre a ideia de que existiam lideranças tradicionais, né, que a gente tem falado aqui bastante sobre essas figuras, né, dos xamãs, dos líderes de parentela, e de um outro personagem que seriam os constituídos, né, que são essa forma de gestão da vida indígena muito entremeada pelo indigenismo do Estado.
né, por uma herança, né? Roberto também trabalhou ali no oeste do Paraná, né? A gente conhece bem essa dinâmica, né, dessas terras que tem, né, um sistema de aldeia. Mas, bom, o que me levou a pensar isso foi no preparo da tese, né, assim, que fiz o mestrado, né, assim como o Isaac e a Aline, no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Minas Dourados, numa linha de História Indígena, que reuniu muitos guaraniólogos, né, de diferentes estirpes, mas assim, uma granologia clássica, né, como a Graciela Chamorro, o Meliá, que dava aula pra gente, né, e alguns antropólogos, né, como o Levi, que vinha de uma abordagem mais estruturalista, americanista, que a gente dialogava por ali. E um livro muito importante para os estudos da população guarani é Os Aspectos Fundamentais da Cultura Guarani, escrito pelo Egon Schaden, né, onde é uma obra que é muito importante do ponto de vista da história da antropologia brasileira, né, porque é ali que o Schaden vai definir, né, a ideia das parcialidades guarani em 3 grupos, e principalmente como exemplo etnográfico da teoria da aculturação, né? E mais detalhes sobre isso, a dissertação da Roberta, né, aborda isso, né? Mas sempre teve uma frase do Schaden que me capturou a atenção, que em determinado momento, quando o Schaden vai falar a respeito da organização social, ele vai dizer: o problema dos Guarani é que eles não são socialmente coesos. Essa imagem de coesão, né, durante muito tempo perseguiu os estudos Guarani, né, nessa bolha endêmica da guaraniologia, e a gente na Mato Grosso do Sul também muito influenciados pela historiografia, por essa história indígena, né, que foi constituída lá. Essa ideia de coesão social, né, ou a falta de coesão, era algo que me incomodava muito, mas que eu percebia também muito recorrente, por exemplo, no discurso do indigenismo. Você vai lá, faz uma reunião na aldeia, combina tudo, chega lá, no outro dia muda tudo. O pessoal entra, faz uma retomada, entra lá, entra todo mundo um grupo, aí você volta lá 3 dias, já tem 10 grupos. Né? E quando você... Olá! Essa tese que também foi orientada pela professora Antonella da Senari. E, bom, então me incomodava muito essa mirada, né? Por que eu percebia? Quando a gente ia ler os textos mais contemporâneos, ou os trabalhos que antecedem, ou os trabalhos do Guarani que vão dialogar, principalmente com o material das etnografias tupi, né, dos anos 80, 90, do material amazônico, você vai encontrar nos outros coletivos a centralidade dessa ideia de produção de diferença o tempo todo. Então, isso acabou me levando, né, para algumas discussões na construção da tese, e esse capítulo 3 assim, é especialmente existente por causa da Antonella, né, que eu mandei assim, na revisão final para ela, assim, vai terminar agora. Ela, não, esse item aqui, você poderia desenvolver um capítulo, e virou um capítulo que eu estou voltando a ele porque eu gosto bastante dele. Assim, né? Quando eu comecei a pensar sobre essa ideia, né, vindo do programa de História, uma coisa muito importante, acho que os nossos trabalhos têm em comum, é pensar as transformações ameríndias a partir dos próprios regimes de historicidade que são construídos por esses coletivos, né, à medida em que eles ou se aproximam ou se afastam das relações impostas pelo contato. Né? E nesse sentido, uma coisa que eu comecei a pensar era justamente sobre uma ideia que está na dissertação do Isaac, que quando o Isaac vai falar sobre o Nhenhen, né, que foi o tópico do primeiro tempo nosso, né, o Isaac vai falar que o Nhenhen é a alma cercada de espíritos. A Sandra Benites, né, que foi aluna lá da licenciatura intercultural, né, agora está aqui no IEP, né, que a Sandra está, como pós-doc? No IA, né? A cátedra lá no Setu. A Sandra, no TCC dela, vai falar sobre essa dimensão do Nhenhen como uma alma, como um composto de coisas. Né? E era muito comum, né, quando eu estava fazendo campo, e principalmente, né, por ter no mestrado pesquisado crianças e infâncias, as famílias dizem que o Nhenhen ele é sempre uma composição de várias potências. Né? Uma potência celeste, que é essa que coloca, né, o Nhenhen como uma dádiva dos criadores
né, celestes para os seus descendentes, que são os Guarani, né, o Inhê como essa conexão entre humanos e seus seres celestes, o Inhê como linguagem, como comunicação, mas também uma vez o Inhê, que é o Anguere, né, que seria a potência disruptiva em vida. Né? E bom, aí nisso eu passei a querer levar um pouco mais a sério essas instabilidades das partes, né, para pensar de que o que faz o grande motor das transformações, das capacidades de transformação dos regimes de vida Kaiowá é justamente essa dimensão daquilo que era o problema, que é a instabilidade. É assim, toda a construção da noção de pessoa Kaiowá é baseada em cima do exercício de se manter humano. Porque a condição de volatilidade da alma e da instabilidade em permanecer humano é o que exige que as pessoas se empenhem cotidianamente de produzir esses corpos saudáveis, mesmo em um contexto tão adverso. E a partir disso eu comecei a mapear, né, o que eu estava, ainda permaneço interessado, que nesses modos de fazer e desfazer relações, Kaiowá e Guarani, não só com seus entes cosmopolíticos, mas também agora cada vez mais interessado nas relações com o Estado, com o capitalismo, né, que é o que eu pretendo desenvolver agora em diante. Bom, e nesse capítulo, né, do Políticas do Contato, ele nasce, né, de uma preocupação em entender, né, como as famílias produziam essas diferenças que estão aparecendo aqui o tempo todo, mas fundamentalmente na relação entre os Kaiowá e os Guarani. Vou falar dos Kaiowá porque esse trecho da tese se concentra muito numa troca de conversas ao longo de um inverno com a família Consciência no Panambizinho, né, que por razão do processo de envelhecimento que depois levou ao falecimento da Dona Arda, né, Dona Arda Consciência, que era uma filha, né, de um rechacário, né, muito importante, que era o pai Chiquito. Ela, por ser uma pessoa que continha vários cantos no seu corpo, e ela estava ficando senil, e a família passou a se reunir todo dia à tarde para rezar para ela, porque a incapacidade dela de conter a sua própria lucidez fazia com que ela entoasse os cantos, né, em momentos equivocados, que levou, em 2015, a uma grande tempestade na região, né, que levou pontes e tal. E eu acompanhei muito esse processo, porque eles me pediram para gravar os Nhavangá, né, para depois entregar os pendrives que estão lá com eles, né, desses cantos. Né. Mas o que acontece? Né, assim, nessas idas e vindas, né, entre estar no Mato Grosso do Sul e ir para Santa Catarina, uma vez eu perguntei para Sandra Benites e para o Edson Amaurílio, que são dois de Andeva, né, e que fizeram licenciatura em Cultural lá em Floripa, se eles em algum momento tinham pensado de por que os Imbiá achavam muito estranho os Kaiowá chamar os brancos de Caraí, né, porque os Imbiá chamam os brancos de Juruá, né, enquanto os Kaiowá chamam os brancos de Caraí. Né. Caraí, para os Imbiá, é o nome que se dá ao xamã, né, ao rezador, que lá no Mato Grosso do Sul, né, Rechacado, Yanderu, né, Yandeci e tal. E, bom, porque os alunos Imbiá, quando eu falava Caraí, eu percebia que a gente entrava ali num campo de traduções, né. E aí, conversando com eles, eu falei assim, não, nunca pensei sobre isso. A resposta acabou. E aí, quando eu voltei para o Mato Grosso do Sul, para fazer uma parte do campo, eu estava no Panambizinho e encontrei aqui uma pessoa que eu gostava do seu Valdomiro, que foi um grande amigo, falecido interlocutor, que aí eu fui cumprimentar o seu Valdomiro de uma maneira comum regional. Você fala, não vai chapar Caraí, né? Tipo, tudo bem, senhor, né? Porque Caraí, no contexto também das relações fronteiriças, né? Lembrando que o Mato Grosso do Sul faz fronteira com o Paraguai, né? E tem uma população paraguaia falante de Guarani muito grande, Caraí é um pronome de tratamento, né? De respeito, né? Senhor e tal. E o seu Valdomiro, na época, me repreendeu, dizendo que eu, sendo Caraí, não poderia chamar ele de Caraí. Isso ficou assim durante um tempo, eu pensando sobre isso, falei para ele, mas seu Valdomiro, mas Caraí, né, assim, não é um termo de respeito? Assim, para os paraguaios. Mas assim, um branco, né, um não indígena, um Caraí, não pode se referir num termo de pronome de tratamento a um Kaiowá como Caraí. Isso ficou um pouco
fiquei tentando alongar a conversa na estrada, ele não alongou, esse foi um tema que passou. Né? Mas à medida que a gente ia conversando, né, eu também estava muito impactado, por exemplo, nesse período, porque eu e a Aline fizemos uma perícia judicial de um lado de reintegração de posse, nessa mesma região, né, um pouco mais para cima, no Laranjeirinha do Iru, e que é uma retomada, né, próximo também de Douradina, em que quando a gente foi fazer o levantamento das genealogias, das histórias do deslocamento forçado, abundaram histórias de primeiro contato. Em que ideia? Tipo, não, né, na ideia do primeiro contato, né, como a gente foi educado a pensar, mas o que era? Relatos de muitas mulheres e também homens que foram só ter contato com os brancos de uma maneira permanente, assim, nos anos 50 e 60. Então, foram muitos tipos de branco que foram chegando na região. Né? E essa ideia dos muitos tipos de branco que foram chegando na região começou a despertar em mim essa curiosidade para entender um pouco das compreensões kaiowás sobre a existência dos brancos em relação a eles. Né? Aí na tese tem toda uma parte que antecede isso, mas ali conversando com a família Consciência, né, um dia eu perguntei para eles, né, se Caraí, né, era o modo que eles sempre chamaram os brancos, né, da onde vieram aqueles brancos, porque assim, se eu ser um Caraí, por que eu não podia chamar um Kaiowá de Caraí, né? Aí eu lancei a pergunta, né? Antigamente, né, no Maguarê, os brancos tinham outro nome. Aí tem toda uma construção da teoria da pessoa da diferença, né, dos Avá e dos Ivipori, né? Os Ivipori seria uma proto-humanidade, né, que não recebeu ninguém, né? Então uma humanidade ali menor, né? E aí, lançando essa questão, o Misael Consciência, né, ele me disse assim, né, antes mesmo, no tempo de antes, em Maguaré, a gente chamava os brancos de Mbaí. E foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, né, Mbaí. Aí, continuei a questão, eu falei, mas Mbaí é um nome antigo para falar dos brancos? Aí rolou um constrangimento, assim, não houve uma fala direta, e aí vou ler aqui um trecho que o Misael me disse, assim, ó, esse nome Mbaí, no nosso idioma, é para dizer assim, que os Kaiowá antigamente sabia que o branco existia, mas não conhecia. Porque o branco no nosso sistema vem de outro lugar. Como é que fala? O branco tem outro sistema. Para nós, Kaiowá, quem manda é o nosso tecô. Branco tem outro tipo, porque tem origem diferente. Os tecodiários de vocês, né, se remetendo a mim, é diferente. Tem outro jeito. Outro sistema que não é o tecô. Os brancos falam de outro jeito. Vocês falam cultura e a gente fala tecô. Bom, então, essa conversa, ela foi me guiando para diferentes formas de compreensão sobre a ideia de entender que, né, nessa dimensão, como era concebido pelos Kaiowá a ideia da diferença entre os Tecodiá, que são os donos do modo de ser Kaiowá Guarani, deles e dos brancos, né, como é que se diferenciava. E seguindo nessa conversa com eles, né, ainda sobre os brancos, né, e essa diferença em relação aos brancos, eles vão, claro, né, acabar remetendo como analogia para explicar a diferenciação da construção do lugar dos brancos, nessas formas de interpretação das relações, tendo como figura comparativa a presença cristã e a figura de Jesus Cristo. E até tem um trecho da tese da Aline, né, que ela entrevista ela e o Delfino, né, que é um dos interlocutores da tese dela, que era neto do Ataná, né, eles trabalham com uma série de narrativas que o Ataná vai falar, por exemplo, de como que Jesus Cristo vai se somar nessa cosmologia Kaiowá e Guarani, os casamentos que são feitos, e como que os brancos saem desse casamento, né, do Toitani, né, que seria análogo a Jesus Cristo, ou seria Jesus Cristo, com os Kaiowá. Né? E aí tem uma grande divisão, né, no tempo mítico, né, de quando que os Ivipori são criados, e disso
se originam os Avá, que são aqueles que portam o Nhe, e os demais humanos que não têm o Nhe, né? E seguindo nessa conversa com a Roseli e com o Valdomiro, eu tentei voltar à história dos Imbaí, né? Porque como não tinha nunca escutado essa palavra, né, nas conversas, eu tentei entender o que eu poderia, né, traduzir, como eu disse para eles, ou o que eu poderia pensar a respeito do que são os Imbaí. Numa tentativa muito polida, né, e diplomática, eles tentarem me explicar o que era o Imbaí, né, assim, a primeira questão foi acentuar essa ideia de que os Imbaí são aqueles que a gente sabia que existia, mas não conhecia. Eles foram chegando, mas eram diferentes da gente, né? O Antônio Brandt, que é uma figura central, vai, né, num dos textos dele, vai dizer assim, né, os seus contrários, né, que no trabalho do levantamento dele, né, ele vai falar sobre a ideia dos contrários. Só que, levando um pouco mais adiante e também provocando um pouco essa questão, o Misael, a dona Roseli e o seu Valdomiro chegaram para nós, né? Imbaí é uma palavra feia que a gente não usa mais para falar dos brancos, porque Imbaí é inimigo, né? Essa ideia do Imbaí como inimigo, do branco como inimigo, foi o que me levou a procurar querer entender uma forma de tradução Kaiowá e Guarani para os brancos, mas fundamentalmente as traduções para se relacionar com os brancos, porque era inevitável ter que se relacionar com os Imbaí, né? E nesse gradiente de relações Kaiowá e Guarani tem algumas formas interessantes de entender essas traduções, lembrando que muito da relação com os não indígenas dos Kaiowá, principalmente na região Cone Sul, ali do Mato Grosso do Sul, vai se dar com a exploração da erva mate pela Companhia Mate Laranjeira, que era uma empresa argentino-paraguaia que explorava os herbais da região, né, e que ocupou, né, durante aí uns 40 anos, né, a exploração de erva mate em toda a região do Cone Sul, do que hoje é o Mato Grosso do Sul, terra de habitação tradicional dos Kaiowá e dos Guarani. Bom, depois dessa conversa, né, com eles e dessa ideia, né, de que os brancos seriam esses inimigos, né, eu procurei um pouco entender de que maneira, né, eu poderia começar a compreender essa transformação de como que o inimigo vai se tornar o Caraí, né, a partir do pronome de respeito. E nesse ponto é muito importante entender o período de exploração da erva mate, dessa relação de patronagem, compadrio do trabalho indígena na Companhia Mate Laranjeira, onde eles tinham os patrões que faziam todo o trabalho de compra e de intermediação da erva mate, né? E fundamentalmente a presença dos paraguaios e dos correntinhos dessas relações, né? Bom, e é muito interessante, né, que, por exemplo, quando o pessoal lá no campo, né, começou a entender que eu era filho de uma família que era de paraguaios, né, eu comecei a entender também que o Paraguai era meio que uma figura jocosa das relações Kaiowá e Guarani, né. Isso me levou para um outro lugar, né, porque assim, eu sou da região, mas eu sou de uma família do lado paterno que são basicamente os trabalhadores da erva mate que renunciam ao modo de vida Kaiowá ou Guarani e passam a assumir uma identidade como paraguaios, né? E muitas famílias paraguaias dessa região de fronteira são nada mais nada menos que famílias de trabalhadores indígenas que abrem mão de ser paraguaios, de ser indígenas e se tornam paraguaios, né? Mas não afasta a fenotipia, e isso passa a ser para os Kaiowá uma coisa meio de zombação, né? Os paraguaios são brancos, não são tão brancos assim, né? São ali, talvez, a primeira forma de parceria, né? Porque eles falam Guarani, têm uma alimentação muito em comum,
né? E aí, só que com isso, né, vão chegando os outros tipos de branco. Né? E era muito engraçado, porque foi essa descoberta, né, que me permitiu adentrar nessa relação jocosa, de brincadeira, também para distensionar essa ideia de que eu estava querendo saber sobre os inimigos. Né? E nesse aspecto, eu acho que poder entender um pouco dessas traduções, para essas relações, para se comunicar com os brancos, foi um tópico que tomou muito a minha atenção, né, num primeiro momento, porque, né, como que a especulação que a gente construiu junto, né? O Caraí se torna um termo para se relacionar com os brancos, porque os brancos eram o que eles chamam de chepatron, né, ou platadjara. Chepatron é meu patrão, platadjara é os donos da plata, né, o dinheiro, os senhores. Né? Então é nesse conjunto de relações com o comércio, com a troca, que os brancos vão passar a ocupar essa posição de Caraí. Né? Mas, durante esse período, né, existia uma relação clássica com o compadrio, sem a tensão fundiária que hoje a gente conhece. E é à medida que vai se mudando também a base da economia regional, que vai sair da exploração de madeira, né? Cada ciclo da erva mate, começa o ciclo de aberturas de fazendas para gado. A primeira forma de exploração é madeireira. Muitos das famílias Kaiowá, Guarani e Paraguai vão trabalhar em aberturas de fazenda, derrubada de mata, para depois trabalhar nas fazendas de gado. Então é muito comum, né, que muitas famílias Kaiowá e Guarani permaneceram nos seus territórios até os anos 80, trabalhando na fazenda como peões. Mas sem perder a relação com suas famílias das terras indígenas, das reservas, que é o que o Levi chama de fundos de fazenda, né? Que era uma modalidade que foi muito presente até os anos 90, quando o agronegócio de commodities chega com força e expulsa essas famílias dos fundos de fazenda e avança na devastação ambiental. Né? E isso vai fazer o quê? Com que se multiplique também os tipos de branco com que eles vão ter que se relacionar. Né? E nessa questão, né, a relação que se dá através do trabalho e principalmente dessas alianças, né, que me fez pensar que o termo Caraí, né, ele tinha, né, ali pelo menos duas possibilidades de enquadre, né, de frame para compreender. Né. Uma que era sobre essa tradução sobre os Kaiowás, sobre os brancos, sobre sua origem, mas fundamentalmente um empenho para conceitualizar de que maneira era preciso multiplicar também os termos das relações com os brancos. Então, para entender um pouco mais isso, né, vou citar aqui uma fala que o Misael, na nossa conversa, assim, ele vai, vou abrir aqui a citação a ele, né, com o tempo foi chegando cada vez mais branco. Antes tinha mais paraguaio. No Paraguai, né, brancos e paraguaios. Depois chegaram os paulistas, os gaúchos. Daí também veio o pessoal de outros países, né, que Dourados é uma colonização japonesa muito forte, né, no primeiro momento. Aí as coisas também foram mudando. Para poder compreender, né, de como essa relação com os brancos também indica um modo de compreender a historicidade Kaiowá e Guarani, né, que o Celu, né, falou sobre Maguaré, né, eu também vou seguir aqui numa citação ao Misael. Ele vai dizer o seguinte, né, hoje em dia não fala mais essa palavra em Bahia, porque ela quer dizer outra coisa. Nos dias de hoje, em Bahia, é como dizer que é alguém que você não quer mais amizade, que você brigou. É um nome feio, porque nem todo branco é inimigo dos índios. Tem, sim, esses brancos, fazendeiros, sojeiros, chacareiro, que a gente sabe que não tem conversa, mas tem muito parceiro ainda. Para esse tipo de gente, mas tem muita idade pelo pesado aqui agora, mas tem muito parceiro ainda. Para esse, a gente chama também de Caraí, porque tem muito tipo de Caraí também. Bom, é essa ideia de ter muito tipo de Caraí também que eu depois fui seguir nos capítulos adiantes da tese para poder compreender essa dinâmica, né, da multiplicidade, da ideia do que configura os modos de relação Kaiowá e Guarani, com a própria ideia do que é o Orerecô, nessa perspectiva Kaiowá e Guarani, né, com o grande limitador ontológico da diferença com o Caraí-Recô,
com o modo de ser dos brancos, né? E nesse aspecto, assim, o que as famílias Kaiowá e Guarani têm feito nos últimos anos é produzir uma forma de entender os brancos nos termos das parcerias, né? Tratar o branco como parceiro. E no campo da parceria, é um campo relacional muito amplo, que ao mesmo tempo que cabe aos parceiros clássicos, como instituições indigenistas, ONGs, universidades, antropólogas, e tem os seus inimigos, os fazendeiros, os ruralistas e tal, não é estranho você estar numa reunião política na aldeia lá no Mato Grosso do Sul e de repente você vê um ruralista, um político de direita, um missionário de uma igreja pentecostal também sendo acionado pelos termos da parceria. A ideia do branco parceiro é uma maneira de poder entender esse conjunto de multiplicidades Kaiowá que, ao mesmo tempo que inclui muitas possibilidades de ser parceiro, o parceiro vai ser sempre um parceiro. Ele nunca vai ser um dos nossos. Por quê? Porque acho que isso é o que é mais fundamental nessa ideia do modelo de relacionalidade Kaiowá e Guarani, que tem que lidar com esse mundo muito mais povoado por os outros entes. Não só os não humanos, mas também esses como o Estado, a burocracia, a política, que cada dia mais passa a ocupar essa relação. E no fim das contas, pensar sobre o Caraíba e o Muqueira é só mais um elemento para pensar o problema da afinidade potencial. Que é aquilo que o Vieira de Castro vai dizer, que, citando aqui o Vieira de Castro, vai dizer assim, que entre os paradoxos, o mais evidente é aquele que afirma, ao mesmo tempo, a afinidade de uma forma canônica de vínculo social e a relação impregnada de valores inimigos ou antissociais. Ao mesmo tempo que os brancos podem ser aliados ou inimigos, os espíritos que ocupam o genocídio, os outros cantos, também estão impregnados de vínculos que são de socialidade, mas também que são vínculos de antissocialidade. Então, a ideia que eu pretendo seguir um pouco mais agora, é procurar entender nessas traduções em Guarani os termos para essas traduções e relações com os brancos, mas fundamentalmente para entender, a partir dessa perspectiva Kaiowá, principalmente o Estado e o capitalismo, como eles têm se relacionado com esses nossos termos no seu cotidiano. Acho que é isso. Ô Jorge, você falou correntinos. Provista de correntes da Argentina. Bolicheiro, macateiro, tem um monte. Bom, gente, boa tarde. Eu me apresentei de manhã, vou me apresentar novamente. Eu sou a Aline. Estou fazendo estágio pós-doutorado aqui no Departamento de Antropologia. Sou professora da Universidade Federal da Grande Dourados e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia. Bom, vou pedir licença, eu preparei um pequeno texto aqui, vou tentar seguir ele, tá? E trouxe algumas reflexões iniciais do projeto, de pesquisa, e de certa forma ele dá continuidade também às pesquisas que eu desenvolvi no mestrado e doutorado, onde eu, vamos dizer, persegui um objetivo que era entender como o Guarani Kaiowá deu sentido dessas transformações históricas, nos seus territórios, a partir da chegada dos brancos dos Caraíbas. Enfim, então eu acho que eu continuo perseguindo esse objetivo, pensando um pouco questões envolvendo a água, em muitos casos a falta d'água, e aí o meu interesse agora é entender como que o Guarani Kaiowá dá sentido a essas transformações que hoje pode chamar de transformações climáticas, mas que diz respeito a transformações no mundo Kaiowá, de modo como eles vivem e se relacionam entre eles e com os outros. Bom, o título do projeto é Rememorar as Águas e Retomar a Terra, Ações Políticas Guarani Kaiowá e Retomadas do Mato Grosso do Sul. Então eu vou ler, tá, gente? Licença.
O ano de 2024 não terminou, mas podemos dizer que no Brasil, ainda que tenha ocorrido uma enchente histórica no Rio Grande do Sul, tivemos um ano marcado pelo fogo, por secas severas e incêndios destruidores. Segundo reportagem da Rádio Nacional, publicada em setembro deste ano, de Renato Ribeiro, as queimadas no Pantanal e na Amazônia em 2024 já podem ser consideradas as maiores da série histórica registrada desde 1998. Até setembro, foram registrados 200 mil focos de incêndios no Brasil, cenário agravado pela seca pior dos últimos 75 anos. Os períodos de estiagem se tornaram mais longos, passaram de 80 a 85 dias, em média, na década de 1990, para cerca de 100 dias na última década. A diminuição dos períodos chuvosos reflete no volume dos rios que vem reduzindo drasticamente, como o seu Miguel acabou de falar, né, em Amambá. Do excesso à falta, a água está no centro da crise climática. Ela também é agente vital na composição das relações sociais em múltiplos contextos, envolvendo diferentes coletivos que são afetados de modo diverso pelo desequilíbrio atual. A água está no centro das relações cotidianas, nas relações de cuidado, nas composições familiares, nas relações políticas entre vizinhos e com poderes locais, como demonstraram as pesquisadoras Camila Pierobon e Camila Fernandes, ao analisar os desafios das mulheres na aquisição e manejo de água em regiões periféricas na cidade do Rio de Janeiro. São mulheres, crianças, idosos, povos indígenas e tradicionais, camponeses, trabalhadores rurais, os mais afetados pelo agravamento da crise da água. O aumento dos períodos de estiagem, a diminuição da disponibilidade da água e o desequilíbrio na sua distribuição precisam ser relacionados ao avanço do agronegócio nas últimas décadas, que opera a expansão do binômio gado-soja, como demonstrou Larissa Lombardi em Agrotóxicos e Colonialismo. Abro aspas aqui para citar a Larissa. O pasto abre caminho por meio do desmatamento e, na sequência, a soja ocupa o lugar do pasto. Com a expansão do desmatamento, ainda Larissa, né, a conversão daquilo que outrora foram campos e florestas em monoculturas voltadas para exportação, ou seja, a conversão de terra-solo em substrato para a produção de commodities, que o Jorge acabou de se referir. Como observa a autora, nas últimas décadas, ocorreu um avanço do desmatamento no Cerrado em direção à Amazônia, substituindo áreas de florestas por pastos, seguido da expansão da soja. O avanço do agronegócio produz impactos diretos nas condições, distribuição e manejo da água. Além de se apropriarem de virtuosas quantidades de água em sistemas de irrigação, utilizado em regiões com climas mais secos, como o Cerrado, o agronegócio é responsável por verter nos ambientes grandes volumes de agrotóxicos, com impacto direto sobre as águas, solos, vegetações, animais e humanos. Eu trouxe essa imagem aqui, gente, porque ela é um pivô de irrigação e é um equipamento bastante comum de se ver no Mato Grosso do Sul quando você percorre as estradas ali, né? Então, ela está bastante presente na paisagem do estado do Mato Grosso do Sul. Os impactos sobre a água merecem destaque quando pensamos no Cerrado, já que ele é considerado a caixa d'água do Brasil. Aqui eu estou usando uma referência da Larissa novamente, né? Pois abriga as nascentes de 9 das 12 bacias hidrográficas nacionais. Entretanto, de acordo com Atlas Irrigação, 45% das áreas irrigadas no Brasil estão ligadas no centro-oeste, e a maior parte é fertirrigada, isto é, projetam um ambiente agrotóxicos diluídos na água. Além disso, destaco que a irrigação de lavouras é responsável, segundo o Atlas da Irrigação de 2019, por 49,8% das águas disponíveis em reservatórios. Só para essa introdução, né, para a gente associar as questões envolvendo a água que eu vou trazer aqui com esse cenário da expansão do agronegócio, né, que produz, né, ao longo principalmente a partir da década de 60, com a mecanização da agricultura, um processo bastante complicado de desmatamento e destruição ambiental aqui no Mato Grosso do Sul.
Os Guarani Kaiowá que habitam o sul do estado do Mato Grosso do Sul têm sentido os efeitos severos do desmatamento, das mudanças climáticas, com elevações extremas das temperaturas, da diminuição da disponibilidade de água em seus territórios e da contaminação das águas por agrotóxico. E aí, gente, essa questão da elevação de temperatura é uma questão bastante delicada para os Guarani Kaiowá, né, porque o clima quente, né, a quentura é algo a ser evitada, a ser controlada. A Tati falou um pouquinho sobre isso aqui. Né. Essa mudança tem refletido no modo como os Guarani Kaiowá articulam e elegem suas principais demandas e as dirigem ao Estado. Atualmente, junto à reivindicação dos seus territórios, o acesso à água se tornou pauta prioritária na luta política desses povos. Recentemente, ao chegar a um território onde as famílias conseguiram levantar suas moradias na terra retomada, no Cabo do Sul também, mas ainda não demarcada, uma das lideranças disse pra gente, abro aspas, agora só falta água, fecho aspas. Faltar água passou a ser uma realidade cada vez mais presente e o discurso pela água cada vez mais audível. Destaco duas situações que contribuíram para trazer a água para o centro de observação, entendendo ela como elemento central nas histórias das retomadas. A primeira ocorreu numa retomada localizada no perímetro urbano do município de Naviraí, mas ao sul aqui do estado. A segunda está relacionada às retomadas localizadas no entorno da reserva indígena de Dourados, da qual falarei mais adiante. E aqui, essa porção aqui é o que Diógenes chamou de Cone Sul, né? Que é onde concentra a população Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul e onde a gente tem desenvolvido nossas pesquisas. Ao conhecer a retomada Guarani Kaiowá localizada no perímetro urbano de Naviraí, é uma retomada recente, ela tem cerca de 3 anos, eu conheci ela há 2 anos atrás, num pequeno município localizado no sul do estado do Mato Grosso do Sul, me chamou a atenção o relato dos indígenas de que sabiam quais locais na cidade existiam nascentes que foram encobertas pelas construções. O município foi criado na década de 1950 e os moradores antigos me contavam como era aquele lugar antes da chegada dos não indígenas. Nos encontros que eu tinha com as famílias, as pessoas mais velhas, minha mãe, a Jair, né, repetiam com frequência histórias sobre nascentes que desapareceram com a chegada e crescimento da cidade. E indicavam com precisão os locais onde ficavam essas nascentes. Por exemplo, abro aspas, ali onde tem o fórum tinha uma nascente. Fechado. A repetição dessas histórias chamou minha atenção. A memória dos antigos assentamentos, da chegada dos não indígenas e da formação da cidade de Naviraí, onde anteriormente residiam famílias indígenas, estavam entrelaçadas as memórias e conhecimentos da hidrografia local, que se desdobravam em narrativas sobre córregos, nascentes, famílias e deslocamentos, chegando à história do território atual, que indica o Tecorrá Boreviri, localizado às margens do córrego Boreviri. Aqui é onde eles estão, né? É dentro da cidade, mas esses bairros são bem recentes, eles começam a surgir desse lado do córrego, né? Depois, não está aparecendo o cursor, depois dos anos 2000 principalmente. Tá? Aqui pro lado de Diógenes, que é meio isso. Isso. Então, eles estão aqui, e é aqui que vai surgindo depois dos anos 2000, e eles chegam depois, né? Conforme eles... Aí é reserva ou não? Não, aqui não tem reserva na Naviraí, a gente tem um estudo em andamento na Naviraí, que estamos eu, Tati e Isaac, né, junto com a Lauriane, que é a coordenadora, fazendo o estudo dessa terra. Esse Tecorrá ainda não está inserido, né, é uma questão aí que a FUNAI não sabe o que fazer, por conta justamente dessa configuração, né, de estar dentro da cidade. A segunda situação ocorreu em 2023, em Dourados, ao escrevermos através da rede de apoio e incentivo socioambiental, uma ONG que a gente aqui, né, atua, um relatório para o Ministério Público Federal, apresentando uma breve caracterização das retomadas Guarani Kaiowá, localizadas entre a Reserva Indígena de Dourados, que vou chamar aqui de RID, e o Anel Viário. Depois, mais para frente, tem uma imagem que a gente consegue ver o Anel Viário. Na ocasião, os pesquisadores Isaac e João, que
está aqui com a gente, e João Machado, pesquisador kaiowá também residente na Reserva Indígena de Dourados, identificaram com antigos moradores da RID histórias sobre nascentes encobertas pelos bairros, que nos últimos 40 anos avançaram rapidamente em direção à Reserva Indígena de Dourados. Nos últimos 20 anos, destaca-se a construção de condomínios de luxo fechados, com a instalação de grandes e extensos muros e superpostos, que, segundo os indígenas, estariam poupando a água da reserva, onde os poços estão secos. Atualmente, a falta d'água é dramática, tanto na reserva quanto nas retomadas localizadas no entorno. Bom, aqui é Dourados, e aí eu marquei aqui as retomadas que estão localizadas no entorno do perímetro urbano, né? Então a gente tem as localizadas mais ao sul, no Porã, Pucari e Ipacuriti, e as que estão lá em cima, né, a RID em cima, e aqui Ivuverá, Boqueirão e Ivuverá, que são 3 retomadas que ficam entre a reserva indígena e o perímetro urbano. As histórias narradas pelos indígenas estavam relacionadas ao conhecimento e memória da hidrografia local. Mesmo em cenários marcados pela transformação radical das paisagens, como é o caso das mudanças ocasionadas pelas cidades, os rios permanecem ali, conectando os atuais assentamentos aos territórios de seus ancestrais. Nos relatos, os indígenas demonstraram um profundo conhecimento da hidronímia local, e o desenrolar da memória estava intimamente relacionado com as lembranças sobre a hidrografia. Em relação ao minucioso conhecimento da hidronímia pelos Guarani Kaiowá, Levi Marques Pereira, no relatório circunstanciado de identificação e delimitação da terra indígena Guirarocá, também bem próximo de Dourados, fica um pouco mais ao sul aqui, no sentido de Porã, ele observou então que o domínio da hidronímia é total, abro aspas. Os Kaiowá possuem nomes da própria língua para todos os rios, córregos, nascentes e cabeceiras da região. Fecha aspas. São de conhecimento na literatura antropológica acerca dos Kaiowá e Guarani a importância dos rios nascentes na territorialidade desses povos e a relevância do conhecimento hidrográfico dos indígenas no processo de identificação de seus territórios. Tonico Benites, antropólogo kaiowá, destaca a presença dos territórios Kaiowá e Guarani no curso dos principais rios localizados no sul do estado do Mato Grosso do Sul. Os indígenas, ao longo do século XX, foram removidos de seus territórios e transferidos para reservas indígenas criadas pelo Serviço de Proteção aos Índios, essas primeiras reservas criadas entre os anos de 1915 e 1928. O senhor falou um pouco sobre isso no início da fala dele. Além de pequenas, as reservas não correspondiam às características socioambientais dos territórios, e centenas de famílias foram removidas de seus assentamentos tradicionais, localizados próximos aos cursos do rio. Com o tempo, conforme a população vai aumentando, o senhor também falou isso na fala dele, né? Acessar a água passa a ser um problema dentro das reservas do SPI, tornando fonte de variados debates e conflitos. A água central na constituição da territorialidade Guarani Kaiowá, e essa centralidade não se limita à sua materialidade, dispensável à vida. A água aparece na cosmologia Kaiowá como força criadora, está na origem do mundo Kaiowá e, segundo Eliel Benites, pesquisador Kaiowá, delas se derivam as demais substâncias. Vamos ler um trecho da tese do Eliel Benites, onde ele fala, né, sobre a água. Abro aspas. Para explicar esta conexão, quero destacar os nomes dos mundos em Guarani através das iniciais. U é água, U é a substância derivada da água, a parte sólida da água, conhecida como terra. E virá, árvore, é o braço da terra. E por fim, Ibitu é o sopro, o respiro da terra. Percebe-se que a palavra U está em todas as outras palavras, porque na concepção dos Guarani Kaiowá é dela que se originam as outras substâncias, sendo que o fluxo das energias ocorre também pela água, para edificar os seres. Fecha aspas. A água é então um princípio gerador. Está na constituição das demais substâncias e é dela que se deriva a diversidade de elementos que compõem o território. Em meio a processos históricos que têm como efeito a remoção dos indígenas de seus territórios tradicionais e a consequente destruição ambiental deles, recuperar a posse dos rios e córregos e reativar nascentes tem aparecido como uma importante ação política na recomposição dos territórios. A ação é dirigida à recomposição de ambientes e ao restabelecimento de relações com os jaras,
traduzidos por Eliel Benites como guardiões, mas também como donos, como o seu Daniel falou aqui, que subiram aos patamares celestes e se afastaram dos Guarani Kaiowá na medida que seus territórios foram destruídos, né? Então, uma parte do trabalho do Ixacara é, né, se conectar com esses donos, com esses guardiões, né, para que eles retornem a esses ambientes, para que essa recomposição do mundo seja possível. Mas, né, tem uma passagem na tese da Tatiane que ela cita a Dona Florinda, e aí ela fala, antigamente, quando os Ixacara rezavam, eles desciam até o nível que a gente está, mas agora eles descem até uma certa altura, né? Eles não estão chegando até aqui, então isso vai ser um problema também, né? E aí, como o Isaac falou, com a diminuição, a morte de muitos rezadores, vou usar essa tradução, civilizador, porque agora vai ser difícil, mas assim, muitas questões sobre tradução a gente vai levar aqui das falas, principalmente das manhãs. Então é um desafio que está colocado também para os rezadores por conta de questões que já foram tratadas aqui, né? Ativar uma mina d'água é central na história da comunidade de Panambizinho, terra indígena localizada no município de Dourados, homologada no ano de 2024. A história de Panambizinho foi registrada na dissertação de mestrado de Nelia Aparecida Maciel, historiadora, que destacou a importância de Pai Chiquito e seu canto reza na Constituição do Tecorrá. Eu vou também ler, gente, um trecho da dissertação da Nelly, tá? Chiquito Teiro chegou à região de Panambi com cerca de 20 a 30 pessoas querendo um lugar para morar, ou melhor, fundar um Tecorrá. Rezou 3 dias sem parar e recebeu a resposta divina quanto ao local onde hoje é a terra indígena Panambizinho. Sabendo que existia uma baixada sem água, passou a notícia aos parentes de que este local passaria a ser a aldeia onde iriam construir casas para morar. Os parentes não concordaram porque não existia água. Ele pediu para que rezassem no lugar durante 2 dias. Terminado o tempo da reza, enviou pessoas para ver a baixada e logo essas voltaram para dar a notícia de que Pai Chiquito havia surgido uma grande mina. Voltaram para dar a notícia de que havia surgido uma grande mina. Isso confirma o sinal de Pai Chiquito, que esperava, né? E esse, então, passa a ser... Isso confirma o sinal que Pai Chiquito esperava e o Tecorrá foi levantado no local. Ainda hoje, a mina criada por Pai Chiquito está jorrando água. O tempo todo eles falam do lugar sagrado do xamã Pai Chiquito sendo responsável pela criação dessa água e das cruzes que tem por lá, que, segundo eles, só os xamãs conseguem ver. Fecha o ar. O mundo em que os Guarani Kaiowá foram obrigados a viver a partir da chegada dos não indígenas é marcado por deslocamentos forçados, pelo desmatamento, destruição dos seus territórios, que foram substituídas por monoculturas de soja e cana. Lá tem pasto, mas menos, quando a gente vai mais para o norte do estado, aí a gente tem uma presença maior de pasto, né? Mas ali no sul é uma presença predominante de soja e de cana. A memória dos rios e nascentes e os conhecimentos dos xamãs possibilitam reativar um tempo antigo, imaguareiro, quando viviam nos Tecorrá, frequentemente lembrado como um tempo de abundância. O Isaac também falou um pouquinho disso hoje. Pensando com Isabel Stenger, as ações políticas dos Guarani Kaiowá, voltadas para a recomposição dos seus Tecorrás, poderiam ser entendidas como elaborações para um futuro não bárbaro. Existe outra história possível, e os Kaiowá e Guarani retomadas apontam para elas. Mas para o futuro não bárbaro depende, né, de reativar memórias ancestrais, uma referência à ideia do Ailton Krenak. No caso dos Guarani Kaiowá, essas memórias estão intimamente relacionadas às águas de rios, córregos, lagoas e nascentes. Assim, proponho pensar que contar histórias sobre a água e ativar suas memórias são modos Guarani Kaiowá de adiar o fim do mundo. Para Ailton Krenak, adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. Fecho aspas. Contar histórias sobre a água e a partir da água parece como um modo de fazer política, um caminho para adiar o fim, um caminho para o futuro, ou ainda, usando a expressão de Tunico Benites, um modo de fazer a luta.
Bom, vou falar um pouquinho agora do processo de demarcação de terras no Mato Grosso do Sul, porque isso está bem relacionado também a essa perspectiva da água. Tá? Apesar da Constituição Federal de 1988 garantir a demarcação das terras indígenas e definir o prazo de 5 anos para a identificação e demarcação dela, não foi o que ocorreu no estado do Mato Grosso do Sul. Em resposta a pressões feitas pelos Guarani Kaiowá no MS, em 2007 foi assinado um compromisso de ajustamento de conduta entre a FUNAI e o Ministério Público Federal e lideranças da Atiguaçu. Nesse compromisso foi firmado por parte da FUNAI o compromisso de realizar os estudos de identificação das terras Guarani Kaiowá no sul do MS, processo ainda não finalizado. Como o prazo de 5 anos para a identificação não foi cumprido, o CAP teve como objetivo de estabelecer novo prazo, estabeleceu mais 3 anos, em 2007, então seria até 2010, né, para que finalmente as terras fossem identificadas. Os prazos estabelecidos no CAP também não foram cumpridos e dezenas de comunidades continuam mobilizadas para a demarcação de seus territórios. No CAC, as terras indígenas a serem identificadas foram organizadas a partir da distribuição das famílias pelas principais bacias hidrográficas, sendo relacionadas 6 bacias, cada uma delas referências para uma terra indígena. Diferente dos procedimentos que haviam sido empregados até então para demarcar terras indígenas no MS, então tem essa fase do SPI, né, criar as reservas indígenas, foram 8, e aí entre os anos 80 e 90 foram demarcados pela FUNAI novas terras, mas elas tinham configurações ainda bastante distantes do que deve ser a terra indígena, terras bastante pequenas, de 500, 600 hectares, 900. Então, diferente dos procedimentos anteriores, o CAC, né, o procedimento acordado no CAC foi de proceder à demarcação de áreas contínuas, identificadas a partir das relações de parentescos entre várias comunidades assentadas em uma dada bacia hidrográfica, levando em consideração vários assentamentos que no passado formavam o Tecorragua Sul. Logo, a proposta aprovada foi de demarcar áreas maiores e não mais pequenas porções de terras que foram demarcadas nas décadas de 80 e 90. O novo procedimento previa manter essas áreas conectadas e tinha como referência o modo como as parentelas estavam organizadas próximos aos cursos dos rios, principalmente nas cabeceiras e em locais com minas d'água. Retornando às retomadas localizadas no entorno da reserva indígena de Dourados, elas não constam no CAC, mas o CAC também tem uma lista de terras sem prejuízo a outras que possam ser incluídas. Elas não estão nessa configuração inicial, nem a de Naviraí, que é ainda mais recente. As retomadas no entorno da RID começam a aparecer a partir de 2010, depois de firmado o acordo. Essas retomadas estão relacionadas com o córrego Laranja Doce, que passa a ser impactado com o avanço da cidade, principalmente a partir da década de 1970, quando bairros de luxos começam a crescer na porção norte do município, avançando sobre áreas que as famílias indígenas utilizavam, mesmo após a demarcação da reserva indígena em 1917. Essa é uma imagem do Google de 1984. Ela não é muito boa, mas enfim, o que eu queria demonstrar, depois eu vou colocar outras, é como vai acontecendo o avanço da cidade aqui, próximo ao córrego Laranja Doce, a partir do final a partir dos anos 70, 80, principalmente no final dos anos 80. Aqui a cidade já está um pouquinho maior e aqui é como está agora, que a gente vê que a cidade avançou e passou o anel viário que divide então a reserva indígena, que é essa parte aqui, um pouquinho diferente, né, a paisagem dessa parte mais retalhada ali das lavouras. E aqui é uma rodovia que corta, né, a reserva indígena de Dourados, e no município de Dourados ao de Itaporã, parte da reserva está também nesse município. E o relatório que eu citei é um relatório que a gente vai pensar aí essas retomadas nesse contorno do anel viário. Nossa, tem um jardim ali, eu até queria tirar, não sei. Vou deixar aquela que nós começamos. Mesmo após a demarcação da reserva, os indígenas permaneceram utilizando o córrego e os recursos presentes nas matas ciliares, localizados fora do limite da reserva. Conforme a cidade se expandia no sentido norte, se aproximando da porção sul da reserva indígena, vão aumentando as construções de casas, prédios, ruas e estradas,
subtraindo porção dos territórios que continuavam sendo utilizados e manejados pelos indígenas até as décadas de 80 e 90. Mesmo depois continuou sendo utilizado, mas aí já tinha uma presença maior de moradores não indígenas. A partir dos anos 2000, ocorreu um avanço nos bairros na margem direita do córrego Laranja Doce, momento que começam a aparecer as retomadas, confrontando as retomadas o avanço dos bairros de luxo, como demonstrou a tese de Elis Fernanda Corrado, defendida em 2023 no programa de pós-graduação em Antropologia da Unicamp. Em meio a esse processo, outro fator precisa ser observado. A partir da década de 1960, ocorre um substantivo aumento da população dentro da reserva, efeito da mecanização da agricultura, intensificação do desmatamento, destruindo locais que foram até esse período refúgio para muitas parentelas. É o que o Diógenes falou de indígenas, famílias que vão ficar nos fundos de fazenda, em áreas que ainda tem mata. E aí, com a mecanização da agricultura, há um avanço do desmatamento que vai agravando esse processo de deslocamento para as reservas. Então, é um processo paulatino que vai acontecendo desde o início do século, mas que toma feições mais severas a partir da década de 60 e aí 80, como o Diógenes falou, 80, 90, com o surgimento das commodities, isso é um processo que continua acontecendo. O aumento da população dentro da reserva e a concentração dos lotes entre as parentelas que chegaram primeiro na reserva, e o Seu falou um pouquinho disso no contexto de Amambaia, são fatores relacionados ao surgimento das retomadas. A falta de espaço e a escassez de recursos são sempre lembrados pelas famílias nas retomadas como motivações para eles seguirem adiante nesse projeto político. Entre as carências da reserva está a falta d'água. Neste cenário de aumento populacional e falta d'água, destaca-se a importância do córrego Laranja Doce. Os indígenas, mesmo recolhidos na reserva, mantiveram relações permanentes com o córrego, e eles, ainda com as limitações, fazem isso até hoje, incluindo espaços fora da reserva. Também faz parte das retomadas uma das cabeceiras do córrego Bororó. Esses eixos de água são importantes referências na ocupação tradicional, realizada no período anterior à demarcação da reserva. Mesmo tendo ficado fora do perímetro demarcado, continuou até recentemente sendo usado pelas comunidades. E aí, gente, essa foto, uma foto que eu coloquei na verdade ela é de 2011, tá errado ali. Mas é uma foto que eu coloquei na tese de doutorado para pensar um pouquinho, essa relação com a água. Então já estava lá, essa questão da água já estava colocada, mas nos últimos 10 anos houve um agravamento dessa questão. Então aqui é a reserva, e aí procurei, de certo modo, contrastar com imagens das retomadas. Então aqui é no retomado em Verá, que é uma das retomadas localizadas no entorno da reserva, A gente vê aqui o cavalete de água e baldes para armazenamento. Olha que a água cheia precisa juntar a água e guardar, porque ela passa, ela não chega a todos os cantos da reserva. Aqui é no Porã, não é próximo da reserva, é aquelas retomadas que estão mais ao sul. É uma pequena valeta de água ali, que corre água ali, vinda dos açudes do pesqueiro. Tem um pesqueiro que fica do lado dessa retomada, o pesqueiro Canoas, e esse pesqueiro contrata indígenas da retomada para trabalhar no pesqueiro. É um cenário de bastante contraste mesmo, entre o excesso e a falta. E aqui é a Dona Madalena, do Porã, é a mesma terra aqui, aqui. E aqui essa foto é uma foto antiga também de 2012, esse poço não existe mais, ele foi fechado, mas ela retirando a água do poço. De modo geral, as retomadas estão próximas a rios e córregos. Deixa eu terminar, tá? Os indígenas nas retomadas em Dourados, assim como observei na Viraí, apontam a necessidade de cuidar das nascentes e ativar as minas d'água, ameaçadas pelo crescimento urbano. Num cenário de intensas transformações, ativar minas d'água aparece como um modo de reativar a memória dos antepassados, do tempo do Imaguaré, onde desenvolveram suas existências nesses espaços e, a partir dessas memórias, compor o futuro.
Assim, o futuro é projetado a partir de modos de existir vividos no passado e inviabilizados pela expulsão de seus territórios. Destaca-se que os locais com mina d'água são vistos como os mais adequados a estabelecer assentamento, por oferecerem água limpa e fresca, como é possível também observar no relatório da terra indígena Guirarocá. Eu vou ler um trechinho do Levi aqui, abro aspas. Chama a atenção o fato de que os locais de moradia apresentam características semelhantes. A. Estão próximos a minas d'água potável, sempre limpa e fresca. Acreditam que a água extraída de minas d'água é a única apropriada para consumo humano e só muito a contragosto consomem outro tipo de água, sempre associada à origem de doenças. Fecha aspas. De modo geral, as retomadas estão próximos a rios e córregos, o que não garante ter água para consumo. É frequente a pulverização de agrotóxicos na lavoura com aviões agrícolas, inclusive em cima das casas, das famílias das pessoas, né? Atingindo diretamente as famílias e poluindo as águas dos rios, mas também as águas subterrâneas. Então a gente teve resultado agora de uma pesquisa das águas que foi feita no Guirarocá, né? E foi constatado que mesmo as águas subterrâneas elas estão poluídas. Como disse antes, os indígenas associam essa falta ao excesso de consumo de água lá em Dourados, né? Eles associam a falta de água na reserva ao excesso de consumo de água nos condomínios de luxo localizados do outro lado do anel viário. O condomínio que faz fronteira com Tecorrá e Buverá chama-se Hectares Parque Resort. Loteamento fechado com terrenos amplos de 900 a 1.900 metros quadrados. E contam também, aspas, com 4 hectares de área central com atrações especiais, quadras de tênis, piscina com borda de vidro, academia completa, quadras de squash e spa. Fecha aspas. Além dos grandes muros, no seu entorno foram plantadas árvores ornamentais e frutíferas, muitas grandes, as frutíferas produzindo, com um sistema de irrigação que permaneceu sempre ligado. Então você andava ali, né? E é um dos caminhos para acessar a reserva são os condomínios de luxo. Eu vi aqueles canteiros que fazem aquele círculo em volta de árvores, muitas plantadas grandes, sempre encharcado com muita água ali no sistema de irrigação. 300 metros de palmeira imperial, assim, na entrada, comigo plantado. Isso. E esse... Isso. E esse local também é um local de trânsito de trabalhadores indígenas que saem da reserva e vão para a cidade. Então, eles, conforme eles vão para a cidade, para trabalhar, fazer compras, atendimento de saúde, entre outras coisas, né? A cidade é bastante utilizada pelas famílias que moram na Rit, eles passam por esse ambiente, né, encharcado, vamos dizer assim. Para abastecer construções, piscinas e jardins, o condomínio tem roubado, através da construção de superpoços mais profundos, que conseguem captar água em camadas mais profundas. Enquanto isso, né, os poços na reserva mais rasos estão secos. Diariamente são levados caminhões-pipa para a reserva, que abastece caixas d'água centrais, mas não chega água para todas as famílias. Então as famílias que estão mais distantes, né, no final, no fundo da Bororó, elas ficam sem água, porque a água não chega. E passam dias, né, sem água, semanas. Em períodos quentes e secos, como que tem ocorrido, né, a situação de falta d'água é dramática. As lideranças têm solicitado às autoridades uma solução para a falta de água, mas nada de concreto tem sido feito. Esse aqui é a imagem é péssima, desculpa, é do Google, tá? Mas aqui eu queria mostrar, isso aqui é assim, fica do lado de uma retomada, bem próximo ali aos condomínios, é uma estação de água da Samesul, onde foi perfurado um poço bastante profundo, né, em torno de 600 metros, e isso estaria afetando diretamente os poços na reserva, que são poços mais rápidos, né? E também para fora da reserva, ali no entorno, essa é uma situação que está bastante presente ali. Em relação à retomada, referida no início, localizada no município de Naviraí, ela se identifica pelo nome de Boreviri, mesmo nome do córrego que limita as margens. Boreviri é o local do rio onde as antas iam beber água, sendo antigamente um lugar bom para caçar. Em outros pontos, o córrego também era utilizado pelas famílias distribuídas no seu curso, bem como ao longo de outros córregos e rios próximos ao Boreviri. O córrego
é conhecido no município pelo nome Córrego do Touro e atravessa a cidade. Atualmente, o local é disputado por famílias indígenas e os atuais titulares da terra. No município de Naviraí também se discute a possibilidade de transformar o local em um parque linear. A discussão do parque me remeteu novamente ao texto do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ao fazer referência aos Maasai no Quênia, quando o governo colonial queria que a montanha deles, um lugar sagrado, se tornasse um parque. Abro aspas, para citar o Ailton Krenak. Eles se revoltavam contra a ideia banal, comum em muitos lugares do mundo, de transformar um sítio sagrado num parque. Eu acho que começa como um parque e termina como um parque. Porque tem que estacionar esse tanto de carros que fazem por aí. É um abuso que chamam de razão. Fecho aspas. Junto com os atuais donos dos títulos de propriedade, a Prefeitura de Naviraí tentou a remoção dos indígenas para outra área, onde atualmente são colocados os circos e parques de diversão. Então eles querem colocar os indígenas onde é colocado os parques e transformar o lugar onde os indígenas estão num parque, linear. Os indígenas não aceitaram a proposta, né, e se opuseram radicalmente na justiça, enfrentaram várias audiências, né, até conseguirem permanecer com uma decisão do Lewandowski, que eu estava te falando ontem, para que eles permanecessem, né, no local. O juiz ali já tinha dado a decisão de reintegração de posse. Era o período da pandemia, né, e a Tiguaçu, a FUNAI, enfim, se mobilizaram e conseguiram, então fizeram uma reclamação constitucional do STF, e aí a decisão foi favorável à comunidade permanecer. E na Naviraí foi possível observar o mesmo destaque em relação ao crescimento das cidades e os impactos sobre os rios, córregos e nascentes, conforme observado nas retomadas em Dourados. Como apontamos nesse relatório que eu já citei, né, a construção do anel viário na parte norte do município de Dourados favoreceu ao avanço de grandes empreendimentos imobiliários próximos à reserva. O avanço da cidade implicou impactos negativos para as comunidades, com a perfuração de grandes poços nas nascentes das antigas aldeias indígenas, a fim de abastecer os condomínios de luxo construídos no seu entorno. Neste caso, a água vai para a cidade de Dourados, enquanto a reserva sofre com falta de água. A falta de água tem sido um problema recorrente vivido pelas famílias na reserva e nas retomadas. E conforme a cidade cresce, as comunidades lutam para que as construções não avancem mais sobre as áreas que são fontes de recursos para as comunidades. Então eu e a Elisa, que eu citei anteriormente, fez a pesquisa dela lá, a gente vem pensando nessa ideia de que, de certa forma, as retomadas vão surgindo também com um mecanismo de parar, frear o crescimento urbano no sentido da reserva. Soma-se a isso, né, ao crescimento da cidade, a poluição dos rios e nascentes por agrotóxicos. No final de 2023, diversas comunidades do Guarani e Kaiowá, no sul do MS, fecharam rodovias mobilizadas pela falta de água, ou as condições da água nas reservas e retomadas. Em 2022, a Embrapa havia tornado público um resultado de pesquisa sobre a qualidade da água do Rio Dourados, que o Diógenes citou, que abastece 11 municípios do sul do estado, identificando 33 tipos de agrotóxicos na água. Essa água ela é consumida, né, pelas famílias. Por sua vez, os indígenas nas retomadas apontam para a necessidade de cuidar das nascentes e reativar as minas d'água que ficaram de fora da reserva e estão ameaçadas pelo avanço da cidade. Ativar as minas d'água é um modo de ativar a memória dos antepassados que desenvolveram sua existência nesses espaços. Segundo os rezadores, os cantos e rezas teriam o poder de chamar de volta os donos desses espaços, os de Araqueira, para recuperar as bacias hidrográficas e trazer de volta as espécies vegetais e animais que ali habitavam. Procurar pelas minas d'água e recuperá-las aparece como um modo de recuperar as relações com as divindades e, consequentemente, com o território. Esse movimento é considerado necessário para reharmonizar relações entre as famílias e compondo coletivos mais saudáveis. Os rios nascentes são fundamentais no processo de recomposição do terroir. A recuperação da nascente é acompanhada da recomposição do ambiente no entorno e possibilita reativar as relações com os de Araqueira, que se afastaram na medida que as nascentes foram destruídas. Ailton Krenak, em saudação aos rios, propõe pensar os rios enquanto devir, companheiros de jornada que compõem a memória ancestral dos povos indígenas e, segundo Krenak,
É a partir dessa memória que é possível compor o futuro, que deve ser ancestral. Os rios, os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são quem me sugerem que, se há um futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui. Gosto de pensar que todos aqueles que somos capazes de invocar como devir são nossos companheiros de jornada, mesmo que imemoráveis, já que a passagem do tempo acaba se tornando um ruído em nossa observação do planeta. Nesse sentido, dando continuidade ao debate sobre temporalidade, Kaiowá e Guarani que iniciei no doutorado, minha sugestão é olhar as noções Guarani e Kaiowá como um objetivo de recuperar dos nascentes como uma proposição política de futuro, inspirada nas relações possíveis nos Teporá e presente na memória e conhecimentos dos Miamon e dos Jari. Essa sugestão é motivada também pela ideia de proposição cosmopolítica de Isabel Stengers e, inspirada nesse debate, propõe pensar as ações Guarani e Kaiowá em retomadas para recuperar e curar rios nascentes a partir dos conhecimentos do xamã. A reativação de rituais através de seus conhecimentos é imprescindível para reativar as relações com as divindades, capazes de recompor parte do mundo destruído pelo avanço do agronegócio. No estado do Mato Grosso do Sul, onde o agronegócio aparece como motor de desenvolvimento, os movimentos de retomada Kaiowá e Guarani convidam outros agentes a compor a luta política e nos possibilitam pensar que outra história é possível. Stengers, no livro No Tempo das Catástrofes, ao tratar das catástrofes climáticas, aponta para a existência de duas histórias. Uma história bem conhecida de todos é a história do desenvolvimento, marcada pela noção de progresso. Entretanto, as catástrofes climáticas apontam para o caráter insustentável dessa história, tornando esse saber um saber comum, né? O saber de que não é possível, né, continuar essa história. Para Stengers, é esse saber que anuncia que outra história começou, uma história que aponta a necessidade de criar um futuro não bárbaro. É a partir dessa chave que eu proponho pensar as ações políticas do Guarani, Kaiowá e retomada, voltadas para a construção de um futuro não bárbaro, um futuro ancestral. Nesse sentido, o objetivo que persigo é observar e registrar as ações Guarani, Kaiowá e retomada para recuperar rios nascentes a partir dos conhecimentos dos Namon e das Jari. Através de seus conhecimentos, pelo canto e reza, eles procuram reativar relações com Jaraqueira, capazes de recompor parte do mundo destruído. Nesse sentido, proponho pensar a dinâmica da territorialidade e temporalidade Kaiowá e Guarani, tendo como foco principal as relações que as comunidades estabelecem com as águas, a partir de seus sistemas de conhecimento. Interessa pensar as relações existentes entre a memória dos rios nascentes, na composição dos territórios e nas proposições de futuro. É isso. Desculpa por você. Vale para questões sobre as falas que... Só uma fotinha que faltou aqui, gente. Essa foto foi aqui recente, né, em Via Dirê, que é a retomada lá em Douradina, que o Isaac falou, e é um jovem mostrando para uma comitiva onde tinha, né, juízes, pessoas importantes, né, vindas de fora, a água que tinha sido recém-contaminada por agrotóxico, e ele estava dizendo ali que eles fazem isso de propósito, né? A água tinha sido contaminada propositalmente para que eles saíssem dali. Então, o agrotóxico na água também aparece como uma arma ali contra o Guarani e Kaiowá na retomada. Pro dia de hoje. Quem é? Nada, tudo bem. Canal,